oração para que a paz de Jerusalém continue. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobem as tribos das tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor, pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi: haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai amado, Pai querido, aqui, Pai amado, quero te pedir agora, Jesus, que o Senhor venha estar agora nesse momento, Pai, falando através do teu servo, que o Senhor venha usar os lábios dele, Pai, que o Senhor venha falar não mais ele, e aquilo, Pai querido, que o Senhor tem para falar, Pai, que nós venhamos, Pai querido, colocar nas tábuas dos nossos corações, Pai amado, esconder ela ali, Pai, para que na hora certa, Pai, nós venhamos manifestar com ela, Pai, clamar a Ti, Senhor, na hora certa, Pai, que venha ser edificado cada um, Pai amado, e que o Senhor venha trazer, Pai, bênção sobre este lugar, através das palavras, Pai, venha ter conversões, transformações, Pai, e até a salvação, Pai amado, que o Senhor venha agora abençoar, rica e abundantemente o pastor, Pai, em nome do Filho amado Jesus Cristo. Amém, irmãos. Graças e paz, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado, amém? Glória a Deus, Deus é bom, a sua palavra é fiel e digna de aceitação da nossa parte, porque céus e terra estão sustentados pela palavra do seu poder, ela é infalível, ela não volta vazia, ela cumpre o objetivo na qual ela foi enviada, e eu creio que Deus vai continuar realmente operando nessa campanha. Nós estamos dando mais uma volta nessa campanha, e eu creio que Deus vai falar ao seu coração nessa noite, Deus vai operar, Deus tem operado no meu coração, eu creio que Deus vai operar no seu coração também, porque essa campanha, ela foi em direção de Deus. Então, Deus ele vai continuar a fazer a sua obra. Amém? Eu queria compartilhar com os irmãos. Obrigado, gente. Lucas capítulo 8, versículo 10. Glória a Deus. A gente vai falar um pouco nessa noite sobre, o fator multiplicador de Deus. Deus é um multiplicador realmente. E nós vamos falar sobre esse fator multiplicador de Deus e como ele opera a nosso favor, amém? Deus ele opera a nosso favor porque existe um fator multiplicador realmente sobre a nossa vida, e a Bíblia nos salienta sobre isso, sobre esse fator multiplicador. E eu queria compartilhar com os irmãos essa palavra da parte de Deus nesta noite, falando sobre este fator multiplicador, amém? Vamos abrir Lucas capítulo 9, versículo 10, é o texto que fala sobre a primeira multiplicação dos pães. Você vai encontrar também referência a essa primeira multiplicação dos pães no Evangelho de São Marcos e Mateus, no Evangelho de São João. Glória a Deus. Então, esse texto ele fala sobre a multiplicação dos pães. Lucas capítulo 9, versículo 10. Lucas capítulo 9, versículo 10. Eu vou ser sucinto nas minhas palavras nesta noite, porque o nosso objetivo é usar essa palavra em prol da nossa vida e a gente orar sobre essa palavra, porque a oração eficaz é a oração que é feita sobre a palavra de Deus. Lucas 9, versículo 10 diz assim: regressando os apóstolos contaram-lhe tudo o que tinham feito. Tomando consigo, retirou-se para um lugar deserto, a uma cidade chamada Betsaida. Mas, sabendo a multidão, seguiram.
Ele os recebeu, falava-lhes do reino de Deus e curava os que necessitavam de cura. O dia começava a declinar, aproximando-se deles 12, disseram: despede a multidão, para que, indo aos judeus em aldeias em redor, se hospedem e achem o que comer, porque estamos em lugar deserto. E eles lhe disse: dai-lhes vós de comer. Respondeu eles: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Estava ali cerca de 5.000 homens. Disse-lhe então aos seus discípulos: fazei-os assentar em grupo de 50. Assim o fizeram, acomodando a todos, e tomando os 5 pães e 2 peixes, olhando para o céu, ele os abençoou, partiu e deu aos discípulos, e para que os distribuíssem à multidão. Todos comeram e se saciaram, levantaram do que sobrou 12 cestos de pedaços. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus pela sua palavra. A palavra de Deus diz aqui que Jesus, ele foi ao deserto, né? Próximo à cidade de Betsaida, provavelmente para se separar, logo no retorno da comissão dos 70 discípulos, né, que estavam ali animados por aquilo que Deus havia feito através da vida deles, e eles estavam ali com Jesus, compartilhando as suas experiências com Jesus, mas logo Jesus foi ao deserto, provavelmente buscar a face de Deus. E o texto diz que ele mesmo ali recebia pessoas. Se você ler no Evangelho de São Marcos, você vai ver lá que Jesus, ele sentiu íntima compaixão por aquelas pessoas. Ele se apiedou daquelas pessoas. E o interessante é que a palavra de Deus diz que ele, em momento algum, repudiou aquelas pessoas por causa das suas necessidades existenciais, porque todos nós precisamos comer. Mas em momento nenhum, Jesus, mesmo sabendo que estava no deserto, num lugar de recursos escassos, ele não mandou aqueles homens, cerca de 5.000 homens, embora. Ele ali manteve eles próximo a ele, a Jesus. E ele ali ensinava e curava. Glória a Deus. E nós vimos ali que em Jesus ele multiplicou os pães. Ele multiplicou ali os pães. E a multiplicação foi tão grande que as pessoas se saciaram e ainda sobrou quantos cestos? 12 cestos, né? 12 cestos que sobraram ali da multiplicação que Jesus fez. O interessante, irmãos, que muitas pessoas que foram ali, a Bíblia não fala, né, como essas pessoas se encontravam, qual é o estado que essas pessoas se encontravam. Nós sabemos que algumas pessoas eram enfermos, eram pessoas acometidas de enfermidade, porque o texto diz em Lucas que Jesus curava o quê? Muitos enfermos. Então era um pool de pessoas com N problemas, com N situações, que foram ao deserto ver Jesus. Glória a Deus. Então essas pessoas também, para verem Jesus, elas tiveram que se esforçar para estar com Jesus, porque Jesus estava num lugar desértico, num lugar de difícil acesso. No deserto, o sol é escaldante, a sequidão é muito grande, você rapidamente desidrata, porque o deserto é um lugar de calor e muito seco. Então as pessoas, elas desidratam rapidamente. É um lugar que você não quer ficar durante o dia, é um lugar hostil. E a Bíblia diz que essas pessoas foram ter com Jesus no deserto. Elas enfrentaram a adversidade para estar com Jesus no deserto, mesmo sabendo que o deserto é um lugar escasso, mesmo sabendo que no deserto é um lugar que não tem água, que não tem alimento. Elas enfrentaram, né, para poder estar com Jesus no deserto. A primeira lição que eu aprendo nisso: o reino dos céus é tomado por esforço. Né? Quando nós vimos aqui na campanha, na quinta-feira, sobre Josué,
as palavras que Deus falou a Josué de ânimo. Josué, esforça-te, tem bom ânimo. O interessante é que o valor multiplicador de Deus é através do milagre de Deus na nossa vida. E a gente tem que se aproximar do doador do milagre. Porque longe do doador do milagre, não há milagre sobre a nossa vida. Não há multiplicação sobre a nossa vida. Não há o fator multiplicador sobre a nossa vida. Jesus falou, olha, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei só. Enviarei o Consolador. Então, queridos, o fator multiplicador sobre a nossa vida hoje, e o que testifica da presença de Deus na nossa vida hoje, é a pessoa do Espírito Santo e a intimidade que nós temos com a pessoa do Espírito Santo. Porque o Espírito de Deus, ele se manifesta em nós, que somos templo e morada de Deus. Mas para que nós tenhamos uma comunhão com o Espírito Santo de Deus, nós temos que nos esforçar em ter essa comunhão. Nós temos que nos aproximar de Deus através da sua palavra. E essas pessoas com vários problemas, imagine uma pessoa enferma andando no deserto. Uma pessoa enferma já é ruim de andar. Imagine uma pessoa enferma andando no deserto. Então, essa pessoa, ela não mediu esforço para estar com o Mestre. Ela não mediu esforço para estar com Jesus. E a Bíblia diz que todos aqueles que eram enfermos, que vinham a ele curava. Glória a Deus. Eles experimentaram do fator da cura na sua vida. Eles experimentaram do Yahvé Rafá, do Deus que cura, do Deus que sara. Eles entraram no deserto enfermos e doentes e saíram de lá curados e sãos. Então também tipifica que o deserto nem sempre é também um lugar de ruína. O deserto nem sempre é um lugar de derrota. O deserto nem sempre é um lugar de perda. Mas muitas vezes é o deserto, é o lugar no qual Deus trabalha na nossa vida. É o lugar no qual Deus mostra quem é Deus na nossa vida. Ele mostra quem é que tem o controle sobre a nossa vida. Então o deserto nem sempre é maléfico para o crente. A provação nem sempre é maléfica para o servo de Deus. Porque sempre que o servo é provado, advém-se uma grande vitória sobre a sua vida. Porque sem vitória não há embate. Sem embate não há crescimento. Não há conquista, não há vitória. O embate faz parte da vida do crente. A adversidade faz parte da vida do crente. Porque é lá que Deus trabalha na nossa vida. E nós experimentamos o fruto da nossa fé. Porque Paulo diz que Deus dará a cada um segundo a sua fé. Tem pessoas que oram, Senhor, me acrescenta a fé. Fácil, a fé é um exercício. Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 16, que o justo viverá de fé em fé, porque o justo viverá da fé. Ele está dizendo de fé em fé, vem do termo grego apostase, quer dizer que a pessoa, ela tem que exercer esse direito. Você tem que se esforçar em usar a sua fé. Porque no deserto que é a vida, muitas vezes você vai ser questionado, você vai enfrentar escassez, você vai enfrentar dificuldade, você talvez fique até doente, mas você tem que se esforçar em chegar naquele que pode recompensar o seu esforço. Mas não pense que é em prol do nosso merecimento, ou das nossas obras, ou do bem que nós eventualmente fazemos. Não é. Efésios capítulo 2, versículo 9 diz que a salvação é pela graça. Pela graça sois salvos. E isso vem de Deus, não do homem. Não é por obras que o homem é salvo, mas é pela graça de Deus. É pela graça de Deus que nós alcançamos o favor de Deus. Israel no deserto, ele experimentou o fator multiplicador de Deus, porque ele estava ali, mesmo no deserto, debaixo da direção de Deus. E debaixo da direção de Deus, mesmo em meio ao deserto,
vai ter a nuvem de glória sobre você, vai ter a muralha de fogo sobre você. Mesmo em meio ao deserto, o inimigo não vai te alcançar. Deus vai parar, Deus vai neutralizar, Deus vai retardar. Porque mesmo em meio ao deserto, você está debaixo da direção de Deus. Porque o deserto nem sempre é mal, mas é no deserto que Deus mostra o seu fator multiplicador, que Ele que está no controle, que Ele que nos sustenta, que Ele que cuida da nossa casa, Ele cuida da nossa vida. Nós pensamos às vezes que temos controle sobre determinadas situações, por causa da nossa sapiência, do nosso conhecimento, do nosso poder intelectual, da nossa capacidade de síntese, de análise das coisas, de administrar, às vezes por ser uma pessoa instruída, uma pessoa, que tem conhecimento sobre determinados campos da vida, achamos que somos o Senhor do saber. E muitas vezes Deus permite que nós venhamos entrar no deserto. E lá no deserto você vai ver que todo o conhecimento que você tem não serve de nada. O que vai te salvar do deserto é a tua vida com Deus. Porque a tua vida com Deus é que vai fazer Deus operar o seu fator multiplicador. Porque quando Deus está no negócio, querido, você cresce em meio ao deserto. Você cresce em meio ao deserto. A Bíblia diz que Deus sustentou Elias no tempo de fome. Elias foi ao rei Acabe e falou: olha, durante um período de tempo não vai chover. Assim diz o Senhor, rei Acabe. E a Bíblia diz que não choveu. E não chovendo, o gado morreu. O fruto do campo morreu. As pessoas estavam morrendo de fome. As pessoas estavam morrendo de sede, não tinha comida, a estia imperava. Mas a Bíblia diz que aquele que teme ao Senhor, ele não fica sem direção em meio ao deserto. Não fica sem direção. A Bíblia diz, lá no livro de 1 Reis, que Deus mandou que Elias fosse para o leito do rio Jordão. E Elias fez conforme a palavra de Deus. Porque mesmo em meio ao deserto, você vai experimentar o fator multiplicador de Deus. Porque se você está no deserto debaixo da cobertura de Deus, você vai ter vitória, você vai ter direção. Enquanto todos estavam padecendo, Elias estava lá no leito do rio Jordão bebendo água fresquinha. E a Bíblia diz que os corvos do céu vinham e traziam carne fresca para ele. Outro milagre de Deus. Corvo é uma ave de característica de lugares frios. E aonde Elias estava era um lugar desértico. Era um lugar que não existia esse tipo de ave. Então essas aves vinham de longe trazer o recurso para Elias. O que eu quero dizer para você, querido, que quando você está debaixo do manto da unção de Deus, a tua provisão, mesmo que você esteja em meio ao deserto, Deus irá usar os seus meios. Ela pode vir de longe, mas vai te alcançar. Glória a Deus, aleluia. Porque, irmãos, aqueles que estão debaixo da unção profética de Deus, esses vão frutificar, mesmo em meio ao deserto. Agora no deserto, mais do que nunca, você tem que obedecer à estratégia que Deus está te dando. Por quê? Porque isso faz com que você ande em sintonia com a palavra de Deus. Nós falamos aqui do fator multiplicador de Deus, aquela mulher que estava em crise, sua família em crise, toda a sua família ficou numa situação vulnerável. Quando Obadia, seu esposo, morreu, que era servo do profeta Eliseu, e ela foi lá no profeta, e o profeta foi lá e multiplicou o azeite. E a gente viu ali a multiplicação de Deus em socorro daquela viúva. Porque Deus
expressa bem isso quando não mandou aquela multidão que foi a ele no deserto embora. Se você ler lá no livro de Marcos, que também fala sobre a multiplicação dos pães, você vai ver que ele teve compaixão. Isso quer dizer, querido, que ele se sensibiliza com as nossas causas. Você pode achar que ele não se preocupa com você, que ele não se preocupa com a situação que você se encontra ou que você está vivendo, porque a sociedade ou a humanidade ensinaram que Deus é uma figura arcaica, velha, com aquela aparência de cansada, sentado num trono distante das pessoas. Essa é a figura que a mídia e a sociedade mostra Deus. Ou essa figura de Hollywood, que mostra que Deus tem que fazer um esforço enorme para vencer o mal. Deus tem que fazer um esforço enorme para vencer o diabo. A Bíblia diz que todo o poder foi dado a Ele nos céus e na terra, e que Ele ganhou um nome que é sobre todo nome, no qual Ele é o cabeça de todo o principado e toda a potestade. Em qualquer quadro que se encontre a sua vida, ou em qualquer campo que se encontre a sua vida, Ele vai pelejar a nosso favor, Ele vai pelejar o meu e a teu favor. Porque, queridos, Ele tem tesouros de bondade para nos dar. Amém? Você crê nisso? Salmo 31, versículo 19. Ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, e que mostraste àqueles que em ti confiam, na presença dos filhos dos homens. Aleluia! Ele é bom. Glória a Deus. Amém? Talvez o teu foco é que esteja errado. Você está olhando para o deserto. Glória a Deus. Você está olhando para a situação. Você está olhando para o quadro. E não está olhando para onde você tem que olhar. E por isso que muitas vezes você está confuso. Glória a Deus, porque como eu falei sobre o profeta Elias, um homem de Deus nunca anda sem direção. Enquanto as pessoas estavam ali sem direção, passando escassez e necessidade, Deus deu uma direção a ele em meio ao deserto. Vai para lá. E não acabou aí, irmãos. Quando acabou que o leito do rio Jordão secou, sabe o que ele falou? Olha, profeta, levanta-te e vai para Serepta. Lá tem uma viúva que vai te sustentar. Glória a Deus. Olha só, outra direção. Um homem de Deus, uma mulher de Deus não andam sem direção. Talvez Deus te trouxe esse lugar, fez com que você participasse dessa campanha, porque Deus quer te dar uma direção. Talvez a sua vida seja uma vida desértica, uma vida na qual você olha para todos os lados e não veja nada de bom. Você não tem a possibilidade nenhuma de melhora. Você não tem a possibilidade nenhuma de mudança. Talvez você seja uma pessoa que se sinta esquecido, né? Isso já aconteceu na Bíblia. Davi estava lá, Samuel foi ordenar o novo rei de Israel, porque Saul tinha pisado na bola. E chegando lá, todos os filhos de Jessé passaram à sua vista e não era nenhum deles. Aí se lembraram, tem um que está cuidando lá das ovelhas, mas vai demorar a chegar, hein? Se esqueceram dele lá. E quando ele chegou, Samuel falou, Deus é com ele. Aleluia. Glória a Deus. Um homem pode ter esquecido de você. O pai, Jessé, esqueceu do seu filho. Os seus irmãos se esqueceram dele. Mas Deus não esqueceu. Deus não esqueceu de você. Deus se lembra de você. Deus te contempla. A Bíblia diz que o Espírito Santo sonda os nossos corações. Ele nos conhece. Ele sabe qual é a palavra, mesmo que ela ainda não tenha chegado à nossa boca, Ele já sabe qual é. Salmo 139 diz que se nós estivermos lá no vale da sombra da morte, a morte estiver com a mão sobre nós, se Ele nos chamar, não há quem peça.
Glória a Deus, Lázaro estava morto há 4 dias. E Jesus chamou Lázaro, vem para fora. Não importa. Não importa a situação que se encontra na sua vida. Não importa as conjecturas que você faça em relação à situação que você vive. Porque isso só vai trazer mais tristeza ao teu coração. Não importa que você fique racionalizando sobre as pessoas. E às vezes as pessoas não estão pensando nisso a teu respeito, mas o diabo é sujo. O que importa, querido, é a tua vida com Deus. É a tua aliança com Ele. Porque se você tiver aliança com Ele, Ele vai honrar a aliança dele contigo. Porque Ele é Deus, Ele é fiel. Ainda que as pessoas não sejam, Deus é fiel. E se você está no deserto, querido, é hora de você se aproximar de Deus. Porque é no deserto que Deus vai honrar o nome dele sobre a tua vida. É nesse deserto que você se encontra que Deus vai exaltar o nome dele sobre você. Amém, irmãos? Glória a Deus. Existe uma herança gloriosa sobre a sua vida, amém? Você crê nessa palavra? Mateus 25, versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí a herança, o reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Amém? Glória a Deus. O deserto não dura para sempre não. Amém? Mas se você está no deserto, tem direção de Deus para a sua vida. Deus tem direção para a sua vida, você crê nisso? Você pode estar enfermo, você pode estar doente, você pode estar falido, pode estar, né? Você já é aquela pessoa que ninguém acredita. Amém? Mas diz o texto lá em Isaías: mesmo que a cana não produza mais o seu suco. Já viu como faz caldo de cana? Eu não estou podendo tomar mais caldo de cana não, mas eu gostava. Que o cara bata a cana, mesmo que a cana esteja esbagaçada, é quando ele já moeu ela várias vezes, não dá mais nada, né? Quando a cana está esbagaçada, já não dá mais nada. Fala aí. E mesmo que o pavio não fumegue mais. Pavio, já viu aquela lamparina? Eu que é da roça aqui, sabe o que eu estou falando? Aquela lamparina de azeite, aquele pavio. E quando ele fica escuro, ele não fumega mais, ele não acende mais, né? Ele se decompõe, se encostar nele ele desmonta. Mas a Bíblia diz que mesmo assim, mesmo que a mãe esqueça de um filho, mesmo assim, ele não se esquecerá de nós. Mesmo assim, há esperança para o nosso coração. Glória a Deus, há esperança, querido. Amém? Você crê nessa palavra? Você crê no fator multiplicador de Deus sobre a sua vida? Que Deus vai te dar a direção no meu deserto? Amém? Glória a Deus. Sabe por quê? Quem vai dar a última palavra é Deus. Amém? A última palavra é de Deus. Quem vai dar a última palavra sobre a tua vida é o Senhor. Você crê nisso? Você crê que Deus vai te dar direção? Vou dizer outra coisa importante para vocês. A gente às vezes fica esperando algo sobrenatural, né? A gente fica esperando algo sobre-humano. E Deus, ele usa as coisas simples. Exemplo disso era Davi. Davi matou o gigante com uma pedrinha, com uma funda. Uma funda é uma arma de caça, que é uma corda, né? Que bota uma pedrinha, roda aquela corda, dá velocidade à pedrinha e taca. Era a ferramenta que ele usava para sobreviver, para ele caçar, para ele se manter. E também para proteger o rebanho, porque a Bíblia diz que ele matou uma ursa e um leão com aquela funda. Era aquilo que ele sabia fazer. Quando ele foi enfrentar o gigante, Saul falou: não, toma minha armadura.
E Saul era um homem de alta estatura porque ele sobressaía sobre o povo de Israel. Tentaram colocar armadura em Davi. Só que Davi, não dá para mim lutar com isso aqui não consigo nem me mexer, porque isso é muito pesado. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque o que Deus vai usar para derrubar o gigante na sua vida é o que você sabe fazer, é aquilo que você sabe e que talvez você nunca tenha observado. Deus não vai usar nada excepcional ou nada que esteja fora do teu campo de conhecimento, mas Deus vai te dar estratégia. Como Deus deu estratégia a Davi para vencer os filisteus, para viver durante a perseguição sistêmica de Saul sobre ele, e Deus deu direção, vai para lá, vai para ali, se alia fulano, se alia. Ele se aliou até com seus inimigos. Glória a Deus. Ele teve até que se fazer de maluco para não morrer. É sério, está na Bíblia. Por que, irmãos? Só sofre pressão quem tem promessa. Agora o deserto é lugar multiplicador, é lugar que Deus manifesta a sua promessa. Você crê nisso? Ah, pastor, eu estou vivendo uma tempestade enorme na minha vida. Eu tenho uma palavra de Deus para te dar. Eu tenho uma palavra de Deus para te dar. A tempestade está que eu não consigo ter força para me levantar. Mas eu tenho uma palavra de Deus para te liberar sobre a tua vida nessa noite. Está lá em Isaías capítulo 25, versículo 4. Foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado. Na sua angústia, refúgio contra a tempestade, sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como uma tempestade contra o muro. Sabe o que ele está dizendo aqui? Você está protegido nessa tempestade. O sopro do opressor não vai te alcançar, vai dar de cara no mundo, porque Ele está cuidando de nós. Ele está cuidando de você e de mim. Você crê nessa palavra? Glória a Deus. Você crê que você pode ter vitória em meio ao deserto? Você crê? Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Isso. Receba a vitória. Nosso telefone vai tocar essa semana, hein? Só vitória. Vai ser só vitória. É a unção que está em nós. O óleo é uma ferramenta. Tiago diz para que a gente ore o quê? Pelos enfermos. E a oração do justo que sarará o enfermo. Glória a Deus. O óleo é uma arma que nós temos, nós vamos usar. É uma arma espiritual. Glória a Deus. Então você vai vir aqui pegar
o seu óleo aqui, para você estar durante a semana ministrando sobre a tua casa, ministrando sobre o teu negócio. Esse azeite, ele é um azeite puro, você pode misturar com a comida, entendeu? Use conforme a estratégia que Deus vai te dar e tem te dado. Amém? Pode vir buscar aqui. Isso. E outra coisa também, irmãos, não guarde o óleo. Use durante a semana. É para você usar. Amém? Se você acha que é pouco, ó, tem mais um pouquinho aqui, ó. Por inteiro faço tudo, mas vem novamente meu mergulho na minha mente, mas peço que tua presença aumente. Deixa minha parceira de oração aqui. Eu me rasgo Marcelo e a Glaucia aqui, Marcelo e a Glaucia. Nós peço que tua presença. Vamos ficar de pé, irmãos. Do santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, onde estiver. No teu poder, Pai. Cremos que o Senhor tem promessa para este lugar. O Senhor tem promessa, Senhor, para esta igreja. E eu creio, Deus, que o Senhor há de edificar e corroborar a obra que o Senhor tem em cada filho seu, que o Senhor plantou neste lugar. Deus, em nome de Jesus, Senhor amado, muito obrigado por este culto, porque este culto é em louvor a Ti, foi em louvor a Ti, foi para engrandecimento do Teu nome, Deus, para que o Senhor venha manifestar a Tua glória sobre nós, que nós venhamos a diminuir e o Senhor crescer, e que o Teu grande amor e a graça do Teu Santo Espírito e as Tuas doces consolações sejam sobre a igreja do Senhor, sobre aqueles que esperam ardentemente a Sua vinda, e que se preparam para este dia, para estar contigo em glória, para todos sempre, de eternidade em eternidade. Amém. Uma coisa disse Deus, duas vezes já ouvi, que o poder pertence a Deus. Salmo 62, 11. Cremos, Senhor Jesus, e será